Fala pessoal, hoje 13 de maio de 2020, estamos aí vivendo essa fase difícil de coronavírus e nesse vídeo eu quero fazer algumas reflexões porque hoje saiu o terceiro levantamento que a Universidade Federal de Pelotas faz em relação ao grau de contágio, digamos assim, do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Esse levantamento é muito interessante porque, procurando fazer um estudo amostral e se fazendo uma série de testes em diversas cidades, a gente procura ver quantas pessoas já tiveram contato com o vírus, então, em tese, estão imunes. E esse número para o qual se extrapola em relação à quantidade de pessoas que já tiveram contato com o vírus, ele é muito importante porque nos dá uma noção melhor em relação à letalidade, em relação à imunidade de rebanho, quantas pessoas já tiveram contato, ou seja, quanto da população em tese já está imune, né? A gente tem aquele número gigante, né, da população do estado, aqui 11,3 milhões de pessoas, depois a gente tem o número de pessoas que já teve contato com o vírus, o número de pessoas que está diagnosticada, a gente sabe que o número de pessoas que já teve contato é maior do que o número de pessoas diagnosticadas e também tem um número, infelizmente, que é o número de pessoas que veio a falecer. E eu quis fazer esse vídeo porque agora já com 3 levantamentos feitos, eles estão sendo feitos a cada 2 semanas nessas mesmas cidades, é possível fazer algumas reflexões, eu tenho algumas opiniões, eu tenho algumas coisas que eu sinto falta, acredito que para a maior parte das pessoas que pode estar vendo isso agora funciona da mesma forma, porque a gente está andando num cenário de incerteza, onde muito de fato não se sabe, né? Você lida com um inimigo invisível. Então eu quis agora colocar aqui uma dessas questões, né? Que eu vou compartilhar saiu na matéria da RBS, no ZH, então eu tirei alguns prints para mostrar que a partir dos testes que foram feitos, se estima que 24,8 mil pessoas estarão infectadas no Rio Grande do Sul. Tem uma margem de erro, pode ser mais, pode ser menos, mas é um número aproximado se a amostra está de fato representando bem, se ela acabou sendo bem feita. Depois a gente tem aqui a série de cidades que foram pesquisadas e se coloca que a última etapa de coletas vai ser 23 a 25 de maio. Eu acredito que essas análises vão continuar ainda por muito tempo, talvez de 2 em 2 semanas vão continuar fazendo, isso não tem data para terminar. Aqui a distribuição dos resultados positivos no Rio Grande do Sul, caso mais grave, Passo Fundo, teve 4 testes positivos, Santa Cruz apareceu com 1 teste positivo entre, acredito que os 500 que foram testados. Daí isso que se mostra aqui em relação à fase 3, né, 4.500 testes, isso abrange, digamos assim, essas cidades, por que elas são escolhidas, né? Elas representam um percentual significativo da população gaúcha, né? 31% da população gaúcha. Nessa próxima tela aqui, o que me interessa mostrar mais a questão das datas, né? Começou isso em 11 a 13 de abril, depois 2 semanas, até agora 9 a 11 de maio. As outras questões aqui do gráfico representam questões de distanciamento social, se as pessoas ficarem em casa, saírem e tudo mais, mas eu não vou entrar no mérito disso agora. Então, o que a gente teve como resultados positivos entre a primeira ocorrência, a primeira fase de testes é que a gente teve 2 testes positivos entre os mais de 4 mil testados, depois isso foi para 6, foi para 10. O que está aparecendo aqui é que a cada 2 semanas a gente dobra esse número, mesmo com todas as medidas de isolamento ou distanciamento social. O que é bastante negativo, na minha opinião, é o que vem agora, percentual de pessoas com anticorpo, então a estimativa que se faz é que agora nós chegamos a 0,22% da população gaúcha. Por um lado, a gente pode dizer que isso é bom, porque isso significa que o vírus atingiu ainda poucas pessoas, então temos poucas mortes e tudo mais. A gente pode dizer que tem um sucesso em relação a outros locais onde mais pessoas morreram, enfim. Mas isso aqui significa que o vírus ainda tem muito espaço, muitas pessoas para encontrar que não tem um anticorpo. 0,22% da população é um número bastante baixo. E aí vem essa questão aqui de 1 infectado, antes a gente tinha para cada 2 mil habitantes, agora para 454, e uma estimativa de que para cada caso notificado, teste positivo, a gente tem em torno de 8, 12 ou 9 casos a mais, isso é o que se estimou em cada uma dessas fases. Aqui uma questão que eu acho bastante importante, então o Rio Grande do Sul para esse 13 de maio está apontando em torno de 2.576 casos,
105 mortes, uma letalidade baseada em casos confirmados de 4%, baseada na estimativa de casos efetivos que a gente tem no estado, seria de 0,42%. Tá? Bom, aí vem a questão, né? Vamos ver um pouco aqui, ó. Saiu hoje nessa matéria, acho que foi da Folha de São Paulo. Controle do coronavírus pode levar 5 anos, diz cientista-chefe da OMS. E se a gente for olhar lá a reportagem, ele vai dizer que o tempo pelo qual o vírus continuará representando uma ameaça vai depender das mutações que ele possa sofrer, da eficácia das medidas de restrição do contágio implantadas pelos países e do desenvolvimento de uma vacina viável. O que é estranho aqui é que ele não fale sobre a questão da imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, que é a condição pela qual o vírus tem muito menos chance de se propagar, dado que ele chega no ambiente e já encontra as pessoas com a imunidade. Então, vou passar agora para falar algumas opiniões que eu tenho. Tá? Eu acho que, se a gente for comparar o Brasil com outros países, a gente parou muito próximo de outros países que estavam vivendo uma crise bastante severa, e também parou por causa disso, mas parou quando o vírus circulava muito menos. Portanto, nesses outros países, a imunidade de grupo ou imunidade de rebanho é muito maior. Eles têm a condição de eventualmente verem a curva baixar, mas para nós isso aqui significa dizer o seguinte: a gente é como se estivesse trabalhando num platô. A gente achatou a curva, mas tem que empurrar ela muito mais, porque a quantidade de pessoas que está imune na população é extremamente baixa. E aí veio um pouco do que eu falava desde o início, e até depois eu me lembro que aquele secretário Gabardo, que eu não sei se ainda continua no Ministério da Saúde, falava que a gente poderia considerar que eventualmente estados como o Rio Grande do Sul fecharam cedo demais. Por um lado, a ideia de fechar está ligada a essa busca por achatar a curva e melhorar a reta da capacidade de atendimento hospitalar, mas o fato é que quando a gente fecha, se a gente faz um isolamento, faz um lockdown, o chamado tranca-rua, quando o vírus não está circulando, o efeito disso é zero. Que você não tem o vírus circulando, as pessoas não têm contato, o vírus continua não circulando. Então, algumas matérias que eu vi em relação a estimativas em outros países, eu acho que isso é também um pouco carente de mais informação, mas elas já indicavam que existem locais que tem lá 15, 20, 25% de imunidade na população. E aqui a gente vê, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que a imunidade é bastante baixa, imunidade de rebanho, né? Poucas pessoas ainda tiveram contato com o vírus, e o que significa que, se a gente quiser continuar tendo uma incidência pequena e continuar com medidas de restrição, a gente vai empurrar isso por muito tempo. E aqui vem uma outra questão em relação à minha opinião, é que a gente não tem como saber, de fato, o quanto as medidas de restrição que são impostas pelo setor público, que são impostas pelo Estado, trazem um efeito melhor na comparação com as próprias medidas que os indivíduos livremente tomam em relação ao seu cuidado. Hoje a gente praticamente não tem festas, não tem reuniões em grupos, não tem casamentos, existe um distanciamento social, até mesmo porque as pessoas também usam máscara, enfim, existe um distanciamento social maior, mas o quanto isso, em termos de auxiliar para a não propagação do vírus, ajuda pela própria ação dos indivíduos, e o quanto isso vem pela ação do setor público. Às vezes, na minha opinião, vem de forma absolutamente desastrada, e para dar o exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que proíbe as pessoas, estabelece um rodízio mais severo no trânsito de carros e faz as pessoas ficarem no transporte público, aumentando, vamos dizer assim, a capacidade de aglomeração nessa forma de transporte, né? Então, são questões assim, o vírus traz muitos pontos em aberto, né? O que eu sinto falta, sinceramente, assim, é que se fale mais em termos dessa questão da imunidade de grupo. Eu vejo falar muito pouco disso, quer dizer, isso vai ser de fato buscado. A Nova Zelândia estabeleceu como objetivo, vamos dizer assim, fazer um tranca-rua forte, mas é uma ilha ali.
Então, se ela consegue isolar e o vírus de fato não se propaga, a única coisa que eles têm que fazer, isso não é fácil, ao longo dos próximos, sei lá, durante muito tempo, é controlar o espaço aéreo, porque quem chegar lá vai chegar pelo espaço aéreo e vai ter que ser monitorado e ficar em quarentena, que provavelmente também vai ser um país que não tem uma taxa de imunidade do grupo elevado, não sei qual é, mas esse é hoje o sucesso da Nova Zelândia vai encontrar essa dificuldade para frente. Outra questão é que se bate muito em relação a essas medidas fortes, de novo, de restrição muitas vezes na atividade empresarial, e eu não consigo ver nisso uma certeza que vá produzir o melhor dos resultados, porque a gente está lidando com algo que pode se estender por muito tempo. Então, nesse sentido, assim, na minha opinião, falta muita estratégia. O que a gente vai fazer? Quer dizer, a gente vai continuar, vai manter escolas fechadas, a gente vai manter universidades fechadas, justamente onde estão públicos que têm vamos lá, a gente tem uma taxa de letalidade, vamos supor, 0,4, 0,5, mas são justamente esses públicos que têm uma taxa de letalidade ainda, para eles é muito menor ainda, são as pessoas que deveriam estar sendo imunizadas, elas não vão ser. Qual vai ser a nossa estratégia? A gente vai continuar querendo ter um mínimo de pessoas que entrem em contato com o vírus? Ninguém quer voluntariamente entrar em contato, mas então, não vamos ter imunidade de rebanho? Vamos esperar isso se arrastar até torcer pela possibilidade de uma vacina que a gente não sabe quando e se vai aparecer, e se o vírus vai ter mutação, se vai dar certo e tudo mais. Então, na minha opinião, falta mais clareza em relação aos critérios, às estratégias, mesmo essa questão de estabelecer mais medidas restritivas, né? Eu já disse isso, você tem que ter uma abordagem local. Então, se aquele local, cidade, região, está com a sua capacidade hospitalar de repente estrangulada, ela poderia tomar medidas restritivas mais fortes, mas fora isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar buscando achatar a curva ad eternum? A gente vai querer melhorar a condição da capacidade de atendimento hospitalar, mas até quando? A gente vê, para um país pobre como o Brasil, para a maior parte das regiões, que quando a ocorrência aumentar, em termos de número de casos, o sistema hospitalar vai ficar estrangulado, até mesmo porque ele não atende apenas ocorrências relacionadas à pandemia, ao coronavírus, ele atende ocorrências relacionadas a outras enfermidades, né? Então, não digo que isso seja fácil, nesse aspecto até acho que o Rio Grande do Sul saltou melhor em relação a essa busca de uma estratégia local, mas isso realmente é muito importante para a gente estabelecer, né? Os locais têm que ser tratados de forma diferente. E aí vem outra questão que a gente olhava na realidade do Brasil, mas o pico vai ser num mês, vai ser no outro, isso tudo é chute, porque na verdade o pico vai acontecer de forma diferente em lugares diferentes, porque vai atingir a população de forma diferente. E outro ponto para mim é a questão do protocolo, né? Ao que parece, como qualquer enfermidade, o melhor é tratar o mais cedo possível, então a gente deveria saber como é que vai ser tratado, e dado que falta teste, demora o resultado do teste, a gente não tem um protocolo daqui a pouco usar um oxímetro, pelo que eu vi, para ver a questão da saturação, da oxigenação, estou falando alguma bobagem? Se a pessoa já indicou que está com uma dificuldade de oxigenação no sangue, já não é um indício de começar algum tratamento, ou mesmo fazer tomografia para ver como é que está a questão do pulmão, e quais medicamentos vão ser aplicados, fica um pouco de guerra política ali de hidroxicloroquina, mas é porque é do presidente, então vale a pena usar, mas vale a pena usar quando usar? A Manaus fez um experimento que várias pessoas morreram, mas testou quando as pessoas estavam graves, com uma dose bem maior do que a recomendada. Então, o que a gente tem visto nesse sentido em termos de tratamento? Eu sinto falta de informação nesse sentido, falta de informações em relação aos testes que estão aparecendo e que estão dando bons resultados. Porque o que interessa para nós, todo mundo quer se salvar, é que se eu tiver a doença, eu possa ter aplicado algum procedimento. E não seja simplesmente mandado para casa, espere, e daqui a pouco quando vá para o hospital já esteja numa situação extremamente grave, tenha que ser entubado, e aí já não tem, de repente, mais nem chance de salvação. Então, eu sinto falta de uma série de coisas, você deve sentir falta das suas, e acho que a questão toda para nós é difícil, mas, enfim, quis compartilhar um pouco dos meus pensamentos. Valeu, um abraço!